Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Vamos aproveitar aqui, mandar um abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui a Ana Ricardina, que é uma colaboradora da Casa de Eurípides Passanufo, e a Edna Prudêncio, que está trazendo para a gente um tema interessantíssimo, a educação dos filhos. Será que estamos sabendo educar os nossos filhos? Estamos sabendo lidar com a rebeldia dos nossos filhos? Qual a nossa parcela de culpa? Onde nós estamos falhando? O que nós precisamos fazer? Então vamos entender um pouquinho disso, que a Edna vai trazer isso para a gente de uma forma abrangente, de maneira que a doutrina espírita nos traz como devemos proceder. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Edna. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Edna. Boa noite, ouvintes. Jorge, Ana. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Então vamos lá? Vamos começar nosso tema de hoje? Vamos, é lógico. Então vamos lá, pode ir. Edna, quando os filhos são rebeldes, aqueles filhos incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como que devem os pais proceder diante de uma situação dessa? É uma pergunta muito atual, porque às vezes nós colocamos toda a responsabilidade sobre os pais diante dos filhos terem comportamentos rebeldes, ter hábitos menos felizes. E muitas vezes a gente fala assim, olha, aonde que estava esse pai e essa mãe que não educou? E muitas vezes foi feito todos os esforços possíveis para que pudesse ali fazer, através de várias formas, através da argumentação, através daquelas formas que os pais buscam utilizar para despertar o que é de bom nos filhos. E mesmo assim, eles ainda demonstram que não querem. A verdade é essa, não querem. Como é que os pais vão proceder? Porque nós sabemos que a própria consciência dos pais vai cobrar dele, porque ele vai se sentir um fracassado, um incompetente, porque ele não conseguiu ali fazer com que aquele filho, que aquele espírito se tornasse um homem de bem, uma mulher de bem, uma pessoa de bem. E também nós vamos ver que a sociedade também cobra dos pais. E muitas vezes eles fizeram esse esforço todo. Aí o que é que a doutrina nos ensina? Que depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação na providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis. Então, fez tudo o que podia. Agora, quando a orientação, espera. Porque essa semente que foi lançada, vamos ver o coração como um terreno. E ali foi semeado as sementes do bem. Tem terrenos que, quando semeia semente, eles levam um tempo maior para que essa semente ela possa vir a eclodir, brotar, crescer, produzir. E muitas vezes o espírito também vai acontecer isso. O importante é lançar as sementes do bem. Uma hora isso vai aparecer, mesmo que sejam as encarnações. E quando a gente fala assim, olha, vamos confiar em Deus, que tem um momento
que sim, que... Por que a gente fala isso? Porque nós semeamos em nós, ou recolhemos, né, as boas ideias, as boas sugestões que estão ao nosso redor. Mas a gente lembra que nós temos isso tudo dentro de nós. Nós somos criados com essa potencialidade porque nós somos filhos de Deus. Então é lógico que nós vamos esperar. Só que tem um detalhe. Que essa rebeldia, esta não querer se rebelar, não querer ser um homem de bem, isso em algum momento, muitas vezes quando coloca para nós que nós vamos esperar a providência divina agir, o que vai acontecer? Muitas vezes vocês já viram falar aquela questão, quando não se aprende por amor, aprende pela dor? Eu não sei se vocês duas concordam comigo, mas eu acho que um pouco também os pais hoje, eles se preocupam muito com o lado material e esquecem do lado espiritual. A gente vê muito isso, principalmente nas casas espíritas. É uma coisa que eu falo, que justiça seja feita. Eles podem ter todos os defeitos do mundo que as pessoas falam, mas o evangélico, ele é muito comprometido. O evangélico, ele leva o filho para a escola dominical, para a igreja. Nós espíritas, nós viemos à casa espírita, muitas vezes nossos filhos não vêm. E desde pequenininho, né, não traz. E eu acho que também hoje, não sei se vocês concordam comigo, a tecnologia, o celular, está criando uma geração de órfãos de sentimentos. Por quê? Os pais estão mais preocupados em ficarem nas redes sociais do que dar atenção para os filhos. Hoje, por exemplo, eu tenho amigos meus que são psicólogos. E eles falam que 90% das crianças que vão no consultório reclamam que os pais não dão atenção, que os pais só ficam no celular. Então, eu acho assim, que um pouquinho, eu acho que tem pais que fazem tudo. Né? Impossível, né? Impossível. Mas tem pais que deixam para muito tarde. Eles são muito permissivos, eles deixam tudo para poder, às vezes, até para ficar livre. Uhum. E esquece das consequências depois, né? Porque toda ação tem uma reação. Então, se eu sou um pai presente, se eu sou um pai que eu dou ao meu filho uma educação moral, né? Então, é mais difícil do meu filho me dar trabalho. Agora, se eu sou aquele pai que eu deixo tudo, que eu permito tudo, aí fica complicado. Jorge, o que nós estamos vivendo é momentos difíceis. Por quê? A geração de 60, de 50 para cá, eles romperam com todos aqueles valores que são importantes no progresso, na educação dos espíritos, inclusive virando e falando assim, olha, eu não quero criar meus filhos do mesmo jeito que eu fui criado. Eu não quero meus filhos passando pelo mesmo que eu passei. Mas a gente deve lembrar que as gerações, elas têm a sua beleza e têm as suas dificuldades. Agora, nós não podemos esquecer que os valores do bem, da pessoa de bem, aí nós vamos consultar o capítulo 17 do Evangelho, quando ele fala seres perfeito, está aí desde a época da primeira revelação. E então, o que acontece? Se nós negligenciarmos esses valores que estão aí para nós há tanto tempo, quando fala para nós o seguinte, olha, vai chegar a questão das dores, pode ter certeza que a hora que chega um momento da enfermeira dor chegar, ela também chega para os pais. Ela chega para os dois lados. Chega, né? Para os dois lados. Ela não vai ficar de um lado só. E aí, nesse momento, quando ela coloca qual que é a nossa postura diante disso, aí o Evangelho nos oferece
dentro do capítulo que vai falar para nós da justiça das aflições. E ele vai falar para nós que muitas vezes essas aflições são fruto dessa negligência. Porque todas as vezes que você vê um espírito rebelde, que você vê ele ali com hábitos menos felizes, né, com comportamentos assim extravagantes até, com relação à convivência familiar, a convivência com o outro, a convivência com a natureza, a convivência com os animais, a própria conservação da vida, que é de suma importância, pode ter certeza que ele também vai sofrer. Infelizmente, os valores éticos, morais estão esquecidos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar o seguinte: os pais, nós ainda não sabemos chegar até o coração. Nós sabemos chegar até a trabalhar com a inteligência, com a instrução, mas nós ainda não nos preocupamos de chegar até o coração, trabalhar com os sentimentos. Emoção, né? As emoções. Tem um livro de um companheiro lá do Rio Grande do Sul que ele trabalha muito esse educando sentimentos. E se nós prestarmos bastante atenção, a partir do momento que nós buscarmos melhorar os nossos sentimentos, educar esses sentimentos, essas emoções, com certeza os nossos pensamentos vão ser outros e, em consequência, nossas atitudes também. E uma coisa interessante nisso que você está falando é que se a gente for analisar os rebeldes, eles são carentes de afeto, eles são carentes de amor, porque se você dá isso para um rebelde, ele muda. Eu tô com um caso assim, o filho pegou a faca para matar a mãe. A mãe chamou a polícia e ele, como ele é menor de idade, levaram ele para um... Aí o pai entrou com um pedido de guarda, levou ele para casa do pai. E lá, a madrasta leva ele no médico, leva ele no dentista, leva ele psicólogo, tá fazendo tudo até porque eles estão dando de cima. E quando ele foi no psicólogo, ele entra sozinho. Aí ele perguntou pra ele, né? Quem é que tava com ele? Falou que é minha mãe. Aí disse que o psicólogo falou que não, mas quem tá aí é sua madrasta, não é sua mãe. Mas eu considero ela minha mãe. Por quê? Ela está dando o que a mãe não dava. Quer dizer, ela está fazendo esse papel da mãe, de mãe. De mãe. Nós, durante os nossos estudos, tem alguns que eles colocam o seguinte, que a gente precisa aprender a discutir qual é o papel da mãe, qual é o papel do pai nesta construção desse homem de bem, dessa pessoa de bem. Quando a gente fala homem, nós estamos colocando todas. Nós estamos falando da humanidade, nós não estamos aqui gênero, né? Gênero. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos falando da de coletividade. Espírito. E esta questão, qual que é o papel? No livro, no capítulo 14 do Evangelho, quando ele vem falando para nós, né, o pai e mãe, Santo Agostinho fala isto, que os pais devem se conscientizar do seu papel. E aí ele fala que não é necessário frequentar os bancos da academia. O que então que esse pai, essa mãe, esse educador, ele precisa? Ele precisa conhecer o Evangelho. Que a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho, vai ser muito mais fácil de nós chegarmos até esse Espírito. E a primeira coisa, que nós sabemos que é fato. Tanto que tem uma pergunta aqui que ele vai estar falando sobre isso. Os filhos, as crianças, os adolescentes, eles vão imitar aquilo que eles veem. Somos espelho, né? Somos. Então, quando ele tem até uma pergunta, depois você vai chegar, né? Que há se comentar isso. E aí a gente tem observado
qual que está sendo os ídolos das crianças? Hoje. Quais que está? Então, hoje, a figura paterna, a figura materna, ela está quase que descartada, porque o próprio comportamento dos pais ela está sendo substituída. Está sendo substituída, porque nós precisamos de sermos conduzidos. Se você não tem isto, o que você vai? Isso aqui está uma lacuna. E aí algo tem que vir preencher isso. Hoje, infelizmente, os ídolos estão sendo quem? Os artistas. Né? E olha o que os artistas estão passando, né, para as pessoas. Olha o caráter que eles estão formando. Então, assim, é muito perigoso isso, porque nem tudo que o artista faz, né, o personagem, até eles mesmos falam, né, aquele é o personagem que está fazendo. Mas eu acho que o ator, né, a atriz, o cantor que está interpretando aquele papel, ele deveria pensar nisso, né? Poxa, mas olha o que a mensagem que esse personagem está passando para que as pessoas imitem. Exatamente. E você vê os próprios pais. Quando você fala, quando a gente fala de filhos rebeldes, de incorrigíveis, muitas vezes nós vamos ver isto. Nós, numa fase adulta, como é que é a nossa fala, como é que é o nosso comportamento? Então, eles aprendem isso, vêm fazendo isso. Por quê? Nós observamos muito mais os exemplos, o que a pessoa faz, do que o que ela fala. Isso é instintivo nosso. Então, quando nós não temos essa postura, como é que isso fica? Então, nós vamos ter realmente uma complicação. E aí, essa complicação, essa dificuldade, ela se torna geral. Porque ela não vai ficar circunscrita, por exemplo, essa questão da rebeldia, desses hábitos menos felizes, ela não vai ficar ali só na questão da convivência daquele grupo familiar. Então, muitas vezes nós vemos isso todos os dias, quando nós estamos na rua, nós estamos vendo isso dentro da escola, nós estamos vendo isso aonde nós estivermos. E até mesmo, como você lembrou, nós vamos ver isso dentro da casa espírita. Porque não é porque é espírita que vai ser diferente. E tem uma questão. Porque eu me lembro que uns companheiros, o Raul Teixeira, que é um educador, ele fala que um erro, né? Vamos colocar um erro, um engano, que muitas vezes nós espíritas cometemos, é o seguinte: em nome do livre-arbítrio, em nome da livre expressão que todos nós temos, da liberdade, não é justo, e que a doutrina espírita ela não proíbe nada. A gente costuma falar o seguinte: a doutrina espírita não precisa proibir nada, porque as orientações que os espíritos nos passaram, utilizando do evangelho, já coloca para nós quais que são os nossos direitos, quais que são os nossos deveres. Aí nós vamos lá em Paulo, quando ele fala: tudo me é lícito, mas nem tudo lhe convém. Me convém. E um ponto importante que muitas vezes no passado, nós usamos Deus para poder, muitas vezes, educar os filhos de uma maneira errada, colocando um Deus vingativo, um Deus que castiga, um Deus que a gente vê tanto que a gente percebe: não, você vai para o inferno, aquele negócio, você vai ser punido. Tanto que é muito comum hoje, muitas vezes a gente vê os adultos vindo e falando: não, mas a doutrina espírita não é punitivo. Por quê? Ele traz isso do passado. E hoje já está o contrário. Não, hoje eu posso fazer tudo. Aí tem aquela questão que traz da doutrina espírita. Não, hoje pode fazer. Não é assim.
Tanto que traz para nós, com toda clareza, a lei de ação e reação. Causa e efeito, né? Então, ela tem efeito. E então nós vamos ver o efeito para o lado positivo, mas não vamos ver o efeito para o lado negativo. E isso nós vamos trazer para esta questão. Esse espírito rebelde, segundo Emmanuel nos informa no livro Leis de Amor, é justamente aqueles espíritos que já estiveram conosco, na nossa responsabilidade, e nós negligenciamos. Naquela época, nós incutimos nele esses sentimentos e tudo. E desta vez, como ele já tem isto lá dentro dele, então ele só precisa o quê? De um ambiente para que isso venha à tona. Por isso que Santo Agostinho fala que os pais e os educadores devem ser como um jardineiro atento. Que a hora que ele vê um broto, ele vê alguma coisa na planta, ele vai lá, ele poda. Ele poda. E muitas vezes, é interessante quando ele fala isso para nós, que muitas vezes, quando, né, era um ditado muitos antigos que eles usavam, aquele que ele não recebe a correção em casa, ele vai receber a correção na rua. E isso se você analisar bem essa expressão, você vai ver o seguinte, que às vezes a gente não sabe diferenciar. Muitas vezes o pai e a mãe, os familiares, vai ter aquele comportamento de aceitação dessa malcriação, dessa rebeldia, mas lá fora, não. Lá fora ele vai ser cobrado. Lá fora, ele vai passar por determinadas situações. A gente vê muitas pessoas que têm um conhecimento a respeito, por exemplo, de várias coisas, que ele pode ser um bom profissional. Mas devido a ele ser indisciplinado, devido a ele não saber acatar ordens, dele estar ali sempre tendo uma postura do contra. Hoje, por exemplo, a maioria das empresas, dos lugares, nós gostamos o próprio relacionamento, né? Nosso e tudo. Nós não queremos nos relacionar com aquelas pessoas, não é que tem que dizer amém a tudo, mas pessoas que saibam argumentar, que saibam conversar, pessoas que saibam reconhecer quando não está tendo um comportamento adequado naquele lugar. Isso facilita muito a nossa vida e a vida dos outros. E isso nós vamos aprender dentro de casa, quando ele fala o seguinte, que muitas vezes, eis a razão pela qual em certas circunstâncias da vida faz-se nisso que os pais estejam revestidos de suprema resignação. Porque essa situação toda que nós estamos comentando, isso vai ter as suas consequências. Com certeza. E são assim, se nós vamos ver, são sofrimentos morais, são os sofrimentos físicos, são N situações que vão acontecendo ali que vai trazendo dor. E aí ele fala, muitas vezes não resta nada a não ser a resignação. Porque se ele também entrar num clima de revolta, vira um campo de guerra. Vira. Tem um projeto que chama Amor Exigente, que eles falam muito a respeito disso, né? Vamos então? Quanto tempo nós temos, Jorge? Como desenvolver a autoconfiança na criança e no adolescente, uma vez que em quase tudo espelha-se na vida do outro? É o que a gente estava começando aqui agora mesmo, né? Então, hoje, principalmente, o que acontece lá do outro lado, o Japão lá agora aqui é de dia, aqui já é noite, lá é de dia. Mas o que acontecer aqui de noite, eles ficam sabendo lá. E vice-versa. Então, hoje, com as redes sociais,
com essa facilidade que nós temos da comunicação, então tudo é que não é dentro como eles falam, é ao vivo. E nós ficamos sabendo de tudo. E muitas vezes, né, até a gente pode falar, as riquezas de detalhes. Você vê hoje, quando você assiste a televisão, você assiste uma novela, quando você assiste até os desenhos que a gente que muitas vezes assiste ali, e muitas vezes a criança em ter idade ela já assiste, as músicas, os desenhos, tudo isto muitas vezes vem ali com riquezas de detalhes sobre como ser desonesto, como vingar, como ter vários tipos de comportamentos, que quando você não está gostando, olha, eu não estou gostando disso, eu vou fazer isso, isso e isso. São verdadeiras escolas. E a criança vai se espelhar. Até eu achei interessante que quando nós estávamos estudando sobre isso, eles deram o seguinte exemplo. Um pai, os pais estavam ali, a mãe, estava falando com o filho que ele não deve mentir, que eu não sei, sabe? Falando para ele, conversando ali com ele, falando que ele é ruim e tal, colocando quanto que isso é feio e tal, e tal, e tal. Aí, chama no portão. Ela vira para ele, vai e fala que eu não estou aqui. E ela ali, ela estava ali dando uma lição de moral, né? Conversando com ele, porque ele deve ter mentido para ela, deve ter, porque se ela estava conversando com ele ali naquele momento, né? Ali, como se diz, dentro de um processo, tendo uma conversa ali educativa, mostrando para ele, é porque ele fez algo, ele mentiu. E aí ela, quando alguém chama, ele vai lá e mente. E aí ele vem falando para nós as propagandas, né? O nível de propaganda, como é que é? Ninguém vai esquecer as questões, tanto que eles tiveram que trabalhar, por exemplo, com a questão do álcool, a questão do cigarro e outras questões dentro das novelas, dentro dos filmes, dentro das propagandas, apesar que a gente ainda vê muito. Eles viram e falaram, não, mas aquilo ali não é uma bebida de verdade, aquilo ali é um suco, alguma coisa parecida. Mas vem cá, às vezes até a gente vê que o personagem ali está no momento de trabalho, e ele está indo lá, e lá no próprio local de trabalho, lá tem um lugarzinho lá. Que tem a bebida, né? Para bebida. E outros tipos de outros comportamentos. Por exemplo, eu estava vendo um dia desse um vídeo que a diretora da escola convida os pais para ir até lá, que ela precisa conversar com eles. E aí eles conversando, se você estiver aprontando que você vai acontecer isso e isso. Aí a diretora coloca para eles que eles estavam espantados, que estava dando muito problema, porque a menina, ela, assim, só falava palavrão. Ela só, assim, era um palavrão em cima do outro. E tal. Aí ela, mas aonde que ela está aprendendo? E aí, no diálogo dela com o pai e com a mãe, o pai o tempo inteiro, sabe? Falando palavrão e tal, mais moderado, mas sim. Aí a gente começa a observar. Se ele já estava usando de palavrão e dentro de casa. Então é muito comum hoje as pessoas conversarem umas com as outras usando de palavrão. E aí a gente tem visto, será que isso aí é uma maneira saudável? Então, quando pergunta para nós, como é que nós vamos desenvolver? A proposta é o seguinte, é como os exemplos.
É por isso que a gente falou naquele momento. Olha, quais são os exemplos? Interessante que você está falando isso aí, que você está falando do menino, me lembrou. Eu tenho um amigo meu que ele é taxista e ele dirige para um padre. E um dia ele foi pegar o padre já ia e tal. Aí a mãe trouxe o menino. Padre, fala com ele que falar palavrão é pecado, que ele tá falando muito palavrão. Aí ele falou assim, olha, falar com ele que é pecado não posso não. Agora, falar com ele que é feio, eu posso falar que falar palavrão é feio. Mas pecado eu não posso falar, porque se eu falar com ele que falar pecado é pecado, eu tô mentindo. Ele falou, porque se eu tropeço de manhã, eu não vou falar, ai meu Deus, obrigado porque eu tropecei. Então eu não posso falar que é pecado aquilo que eu também falo, né? Então eu não posso, é feio, mas pecado não. E se a gente for pensar, é mesmo, é isso que você falou. É coerente. Isso aí que você está falando é mesmo, porque tem pessoas que no conversar com a gente, na hora eles falam palavrões assim, normal, como se fosse uma palavra qualquer. Né? Olha o exemplo. Exatamente. Quando ele fala também, que você vê os escândalos que nós vemos aí todo dia, que isso e tal, o que isso vai colocando? É igual eu falo, hoje essas pessoas que nós temos os escândalos maiores, nós temos o médio, nós temos os menores. Isto, muitas vezes, a maioria das vezes, é repetição daquilo que nós já vimos, daquilo que nós já vivenciamos, e que muitas vezes nós detalhamos isso com riquezas de detalhes. E aí ele fala conosco. E outro ponto importante que ele coloca aqui é, por exemplo, a questões das profissões. Muitas vezes nós vemos pessoas que são honestas, que buscam trabalhar, e ali o rendimento delas ali é baixíssimo. Em compensação, você vê outros companheiros na base aí do roubo, porque tem várias maneiras de roubar, de ser desonesto, sem a menor dificuldade, inclusive com fama, e sendo, como o pessoal gosta de falar, né, o top, tá lá, todo mundo está falando dele. Então, vendo isso disso, aí você acha o seguinte, na hora que uma criança, na hora de um adolescente, ele vai querer o quê? E aí, quando ele fala, você acha que ele vai valorizar a questão do trabalho? Ele vai valorizar a questão da honestidade? Então, olha para você ver como que essa questão é séria. Como que nós vamos desenvolver essa autoconfiança nesses espíritos? Fica complicado, né? Fica. Então, qual é a melhor forma? É a busca mesmo da questão do trabalho. E a gente vai lembrar que um dia desse, eu fazendo um estudo, eles colocando Jesus o quê? Jesus aprendeu a trabalhar com enxó, que era um tipo de uma ferramenta que ela vai moldando a madeira. E aí tem um livro que fala, que quase já não tem mais, a gente só consegue ele no sebo, Caminhos Ocultos, aonde a veneranda fala que são duas coisas que um espírito precisa aprender desde cedo: Deus e a lei do trabalho. Porque isso vai fazer com que esse espírito, durante a sua caminhada, ele tenha, na hora de fazer suas escolhas, ele vai saber fazer. Né? Porque essa questão, como é que muitas vezes esses espíritos estão? Ainda e outra coisa, a gente lembra que Deus, ele não é propriedade de religião nenhuma. Então, quer dizer, se eu não apresento o Criador do Universo, o Criador da vida, se eu não apresento, se eu não falo, se eu não mostro para esse espírito,
desde cedo, você acha que quando ele passar dos 7 anos eu vou conseguir? Pode até conseguir, mas vai ser muito difícil. Vai ser mais difícil. Então, desde cedo, o que a espiritualidade tem nos orientado? A todos nós, principalmente dentro da doutrina espírita, e nós temos essas orientações também fora, quando eles falam desde a barriga. O espírito, tanto que você observa, nós, por exemplo, se você prestar atenção, às vezes a gente tem determinados hábitos, as crianças aparecem com determinados hábitos, a gente fala, mas onde que essa criaturinha aprendeu isso? É porque ele estava presente ali, enquanto espírito, ele viu, ele assistiu. Imagine ele agora no plano físico, assistindo. Então, como é que nós vamos trabalhar essa autoestima? Eu costumo falar, sabe, companheiros, Ana e Jorge e os nossos ouvintes, eu falo que não tem algo que trabalhe tanto com a nossa autoestima como o Evangelho de Jesus. Com certeza. Jesus, nós às vezes a gente está naquele processo de tristeza, de desânimo, aí nós vamos lá, nós buscamos ler, refletir numa passagem do Evangelho, a gente já muda. Eu me lembro que uma vez que eu vi Samitiba falando, ele falou assim, que aquele filho que nós apresentamos Jesus para ele, não é apresentar o filho para Jesus, é diferente. Apresentar Jesus para este filho, com certeza nós vamos, e esse espírito vai ter uma caminhada mais tranquila. Gente, isso não quer dizer que o espírito está livre das suas provas, das suas expiações. O que vai acontecer? Ele vai ter uma postura diferente. Ele vai ter suporte para enfrentar. Exatamente. Ele não vai, porque quando você vê, no exemplo que nós demos, quando você colocou, quando esse colega psicólogo seu vem fazer esses comentários, na verdade, essas crianças estão doentes. Ela está doente porque ela é filha de doentes que não se trataram, que não estão se tratando, que não se reconhece doente. Como que nós vamos trabalhar a autoestima de alguém que está junto a nós, se nós não trabalhamos isso em nós? Então, quando ele coloca, né, que de alguma forma a escola não é somente o lugar, e aí é interessante que ele fala, eu achei muito interessante essa pesquisa que eu fiz, quando ele fala da importância da escola. Então, muitas vezes os pais, né, buscam as escolas por causa do nome, tem uma coisa, mas e a qualidade do ensino, né? Do ensino, como é que é o ambiente ali? E aí, eu assinei, né, bom a gente falar da experiência particular, mas a gente viu, por exemplo, tenho 2 netos, a diferença na hora que trocou eles de escola. Essa questão de palavrão, por exemplo, o meu neto o mais novo estava insuportável. Palavrão em cima de palavrão. E aí, ele falou, mãe, eu não sei o que eu faço. Eu falei, senhora, meu filho, vai lá vocês não é de ficar falando. Olha dentro de casa. Aí ele falou, vai lá na escola. Aí começou a conversar com ele, aí ele acabou descobrindo, né? Porque aí vem a coisa. Aí quando foi falar com os professores, com uma coisa, mas não tem como a gente evitar isso. E muitas vezes nós vamos ver, aí nós estamos falando da importância do papel do pai e da mãe, mas a gente já falou também da importância do professor, dos professores na vida na nossa vida? Edna, isso que você está falando, eu estava pensando nisso. Hoje, a situação hoje está tão assim que os pais não sabem
Tem muitos que não pegam nem uma Bíblia. Vamos ser sinceros, né? É. Se a gente for olhar a sociedade em si, tem muitos que não sabem nem quem foi Jesus. Vamos ser sinceros, essa juventude que está vindo aí, sabe que o pai conta, a mãe conta e tudo. Você não acha que o que está acontecendo, essa situação toda, não é que os pais estão jogando muito isso em cima dos professores? A educação, essa educação que tem que ser deles, para a escola. Transferindo a responsabilidade, né? Então, mas aí você vê o seguinte: se esse professor ele é aquele que ele tem noção disso, ele consegue modificar. Vou te dar um exemplo. Até aqui, assim, eu sei que se ela souber, ela não vai brigar comigo. Mas eu tenho uma colega, uma amiga, que ela foi professora, chegou no fim, ela não deu conta, mas ela falou que teve um ano que eles pegaram a sala, os meninos mais difíceis, os mais rebeldes, formaram uma sala e entregaram para ela. Não, coitada. Diz ela que o primeiro dia de aula, ela entrou, os meninos estavam gritando, jogando cadeira para tudo quanto é lado, subindo em cima de mesa, e um companheirinho até descer nas calças. E aí ela olhou aquilo e disse, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer? Você calmamente entrou. Olá, chegou e tudo, aí acalmou e tal, deu um jeito. E falou com eles assim, olha, antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos rezar o Pai Nosso. Aí teve aqueles que torceu o nariz, foi aquele negócio assim, não foi todos que passaram, mas ela continuou. E diz ela que assim ela foi fazendo todos os dias. Quando ela entrava na sala, a primeira coisa que ela fazia era o Pai Nosso. Se acontecia alguma coisa ali, ela buscava ali a prece, a oração e tudo, fazia prece para esses alunos. No final do ano, todo mundo perguntou: o que você fez? E eu me lembro que ela, um dia que eu falei assim, Edna, eu estou indo numa formatura. Você lembra daquela sala que eu te contei? Eu falei assim, sim, lembro. Pois é, um daqueles alunos me mandou um convite para mim participar, para mim ir lá, que ele faz questão da minha presença na formatura. Coisa boa. Você vê, então, muitas vezes é essa questão, e aí a questão, a importância da escola na formação nossa, porque essas duas, elas deviam andar de mãos dadas, a família e a escola, e a religião, né? Porque a gente vê a importância que a religião tem, desde que ela seja bem vivida, bem compreendida o que é. A gente precisa estudar um pouco mais. Lembrar também que a doutrina espírita nos traz, né? Estamos todos vinculados. Então, esses professores também, de alguma forma, têm algum vínculo com essas crianças. Sim, mas se fosse, porque não dá tempo. Se fosse entrar nesse debate de vínculo, ou então de posição de cada um, o professor teria que ensinar a ler e escrever. Não, isso com certeza. Não, a educação é os pais. Educar. Ensinar o Pai Nosso tem que ser os pais. Isso aí, Emmanuel deixa bem claro. Muito claro isso. Que o professor é educar, para ensinar a escrever. Vir com a instrução. Né? Só que eles falam o seguinte: você lembra da passagem do Evangelho para a gente terminar? Se te pede para andar uma milha, anda mais um pouco. Então, é a importância que a gente precisa de ver.
Então, são todos. O professor tem importância, os ídolos, todos mundo, esses né? companheiros têm. Até nós. Só Mas que a quem gente... tem mais, mais O poder maior é os dos pais. porque o que a gente tem que entender é que estamos vinculados, Sem né? debate, Já que somos exemplos, vamos ser o melhor exemplo possível. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do programa, né? Queria agradecer a Edna. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de estar conversando sobre esses assuntos que, entre aspas, parece assim que não tem, e tem tudo a ver com a nossa vida. Agradecer a Ana. Obrigado, Jorge. Obrigado, ouvinte. Obrigado, Edna. Nós que agradecemos também. Peço a todos, né, gente, que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 01838. Gostaria de lembrar a todos, né, se nós queremos educar os nossos filhos da maneira correta, evangelho neles. Vamos praticar o culto do evangelho no lar, vamos apresentar Jesus para essas crianças. Uma boa noite a todos. Até o próximo programa. Obrigado pela audiência. Lembrando, Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova.